quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez. João Paulo e Denise e toda essa igreja, eu gostaria que vocês pudessem declarar isso. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias, quando escreveu esse texto, o livro de Lamentações, ele foi um profeta que ele viu o que aconteceu com o povo de Deus que foi levado cativo para a Babilônia e ficou na Babilônia durante 70 anos de cativeiro. Antes, Deus já havia usado profetas para chamar o seu povo a um conserto, ao arrependimento, porque o povo havia distanciado de Deus. E Deus então, o povo não deu ouvido, não quis um conserto com Deus, e Deus levantou o profeta para dizer que usaria a Babilônia como espada de dois gumes para disciplinar o seu povo. Então Jerusalém colocou fogo na cidade, pegou a nata, levou para a Babilônia e deixou só a pobreza, a miséria, o caos em Jerusalém. O profeta Jeremias no capítulo 1 diz o seguinte: Jerusalém, cidade outrora populosa, se tornou morada de chacais. Então o profeta Jeremias viu isso. O contexto do texto é um contexto de morte, de dor, de cerco, é um contexto de pobreza, de miséria. Aí o profeta Jeremias, como homem de Deus, ele viu aquilo, e todos os dias ele trazia à memória. O profeta Jeremias todo dia levantava com o coração amargurado, à tarde tristeza na alma, ia dormir com um peso no espírito. Quando ele contemplava e ele viu o jugo que Nabucodonosor colocou sobre o povo de Deus. Então esse é um contexto do texto nosso. Agora escute para vocês verem, só para vocês terem ideia como foi o sofrimento do povo de Deus. O rei Zedequias foi apanhado pelos soldados babilônicos, e como última lembrança que ele tivesse, os soldados trouxeram os filhos do rei Zedequias e colocou de frente a ele. E os soldados pegaram o espeto e vazaram os seus olhos. Jeremias, quando lembrava disso, ele sofria. Mas ele um dia falou assim: olha, eu vou parar de trazer à memória o que me faz sofrer. Eu vou parar de trazer à memória o que aconteceu com o povo de Deus. Eu vou parar de trazer à memória o que nos sucedeu. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repita comigo aí. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero falar com você, João Paulo e Denise, e também com a igreja. 3 anos vocês estão aqui, não é isso? 4 anos, João Paulo. Nesses 4 anos, eu gostaria que nesses dias que termina o ano, ou nesses poucos dias, que a igreja aqui refletisse, e João Paulo mais Denise, traga à memória, não coisas que vão fazer vocês sofrerem e deixar aqui, talvez lembranças de coisas ruins. Lembre de coisas boas, porque lembrar de coisas ruins nos faz o quê? Sofrer. A igreja tem de trazer a memória hoje, nesses dias que seguem, e que João Paulo vai embora para a Bahia. Traga a memória, em primeiro lugar, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Nesses 4 anos que o João Paulo teve aqui, Deus foi misericordioso com essa igreja, foi misericordioso com o vaso que ele usou aqui. Deus tem sido misericordioso com você, querida, com o senhor que está aqui, que é empresário, com você que veio aqui nessa noite. Deus é um Deus que tem sustentado a sua vida, e hoje, quando você levantou, as misericórdias do Senhor se renovaram na sua alma, na sua vida. E traga à memória isso. Tem que trazer memória, João Paulo. Entendeu, Denise? Esse tempo que você ficou aqui, vocês ficaram aqui, foram tempos que Deus permitiu que vocês aqui estivessem. E a igreja deve nessa noite também agradecer a Deus, porque Deus usou este homem aqui, apesar da humanidade frágil e pecadora que João Paulo tem.
E eu também tenho, todos nós temos, e quem não tem os seus erros, as suas fraquezas. É ou não é, gente? Então vamos trazer a memória nessa noite, você que está aqui, que talvez teve perdas, você que talvez esse ano de 2011 teve problemas, tantos problemas, o senhor que é empresário, você que teve situações difíceis, e talvez você até agora não tenha trazido na memória o que pode dar esperança. E o que pode dar esperança? É que Deus é um Deus de misericórdia, e Ele renova a cada dia as suas misericórdias sobre nós. Vamos trazer à memória isso, que Deus é um Deus de misericórdia. O profeta Jeremias falou assim: eu quero parar de trazer à memória só essas cenas trágicas, eu só trago a minha memória e deixo que esses besouros façam barulho no meu ouvido. Eu vou trazer à memória que Deus é um Deus misericordioso, e a qualquer momento Ele vai usar de misericórdia com o povo dele, e o povo dele vai sair da Babilônia, porque Ele é um Deus que Ele prometeu. Então traga a memória, João Paulo, Denise, Deus esteve até aqui com vocês, vai continuar com vocês até final agora deste ano, e fique sabendo que lá na Bahia as misericórdias dele vão sustentar vocês. Vocês podem dizer glória a Deus? Em segundo lugar, o profeta Jeremias passou a trazer à memória a fidelidade de Deus. Ele trazia à memória só aquelas lembranças ruins, mas ele falou assim: eu vou parar, eu vou trazer à memória que Deus é fiel. E o próprio profeta Jeremias, em Jeremias, lá no livro dele, ele fala que Deus, o povo ia ficar 70 anos na Babilônia, mas depois dos 70 anos, Deus ia tirar o seu povo de lá. E queridos e queridas, Deus foi fiel e Deus tirou o povo dele de lá, da Babilônia. Deus levantou um homem chamado rei Ciro, um homem que Deus chama como ungido dele. E aí quando Ciro baixou um decreto e assinou o decreto, sancionou aquele decreto, ou selou aquele decreto, dizendo que o povo de Deus poderia voltar para Jerusalém, para se reconstruir como povo, para voltarem a adorar o Deus de Israel, o Deus que eles temiam, o Deus criador dos céus e da terra. Eu gostaria que você nessa noite trouxesse a memória o quanto Deus tem sido fiel com o senhor, viu? Que trabalha aqui na Jaíba, fazendo as suas plantações, você que tem sua área aí. Nós estamos agora, nesses dias aqui em norte de Minas tem chovido. Por mais que muitos reclamam, principalmente algumas mulheres, porque arrumaram o cabelo, né? Quando vai sair, ou vem aquela tempestade, ou vem aquela chuva. Mas muitas vezes nós não entendemos que quantas pessoas estão precisando dessa chuva, porque lançaram a semente. E esse Deus é o Deus fiel. Na estação certa Ele manda tudo certo, para que nós como seres humanos sejamos sustentados com aquilo que Ele nos dá. Ele é um Deus que cuida de cada um de nós. João Paulo, Deus é fiel contigo, viu, bênção? Denise, você saiu do Rio de Janeiro. A mãe de João Paulo hoje, na hora que eu cheguei, ela falou assim: mas você trouxe João do Rio para aqui, e nem foi lá em casa falar que João Paulo está indo para a Bahia. Mas é isso, viu, irmã abençoada? João Paulo, é interessante que nosso coração está no altar do Senhor, é Ele que nos manda. O próximo pastor que vier para cá, Deus vai usá-lo para poder cuidar desta igreja, e ele vai ser fiel, tal como foi com João Paulo. E essa igreja vai ser usada para abençoar o próximo pastor, e Deus vai cuidar de vocês, porque Deus é um Deus fiel. Tu és fiel, Senhor Pai Celeste. Deus cuida de cada um de nós, Deus que nos sustenta, Ele é o Deus da providência, e Ele tem sustentado a você, querida, Ele tem cuidado de você. Talvez nessa noite tenha alguém aqui preocupado, talvez você está preocupada com alguma coisa, porque andeis ansiosos como o dia da manhã. Olhai os rios do campo, as aves dos céus, não tecem, não fiam, não guardam, mas Deus tem cuidado. Deus cuida de você também. O Salmo 46 diz, o versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado da terra, eu sou entronizado das nações. Então nessa noite, entregue esse problema ao Deus que é fiel, que cuida, Ele cuida de cada um de nós. Então, Denise, tranquiliza o teu coração. João Paulo, aquieta-te. Igreja de Jaíba, aquieta o coração.
Deus é um Deus fiel. E eu quero terminar, porque daqui a pouco tem uma parêntese. Repita comigo aí o tema: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias, em primeiro lugar, trouxe à memória que Deus é um Deus de misericórdia. Em segundo lugar, ele trouxe à memória que Deus é um Deus fiel. Mas em terceiro lugar, ele fala: bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que guarda, que espera nele. Então, o profeta Jeremias passou a trazer à memória: Deus é um Deus bom. Ele trouxe à memória um dos atributos de Deus, a bondade de Deus. Você que é visitante, que veio aqui nessa noite tão solene de ordenação do candidato João Paulo, você que veio aqui participar dessa consagração, eu quero dizer para você, para que você saia daqui trazendo da sua mente isso: Deus é um Deus bom. Deus não tem deixado faltar na tua mesa o pão de cada dia. Deus não tem deixado de faltar nem para nós, nem para o ímpio, o sol que brilha, a chuva, o vento, tudo que nosso corpo necessita para a sobrevivência. Deus, esse Deus bom, tem nos dado. Deus é bom, traga à memória a bondade de Deus. O mundo está cheio de gente ruim. Gente ruim, onde que a gente vai tem gente ruim, então não tem? Inclusive aqui na frente tem um ruim. E aí tem um bocado de ruim também. Porque a Bíblia diz que nós todos somos ruins, somos pecadores. E tem gente que fala assim: olha, tá vendo? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Eu não confio em homem nenhum, e nem mulher nenhuma. Só que a Bíblia está dizendo: maldito é o homem que confia em si mesmo. E se nós citarmos esse versículo da maneira errada, daqui a pouco nós vamos viver desconfiando de todo mundo. A gente não vive. Ainda que o mundo, as pessoas podem guardar a maldade no coração, ainda que a corrupção tenha aumentado, mas eu quero dizer, Deus não saiu do seu posto de Deus que sustenta tudo e é um Deus que é bom. Deus é bom para você. Você tem sustentado tua filha na faculdade, você tem conseguido colocar seus filhos numa boa escola. Então agradeça a Deus nessa noite, porque Deus é um Deus bom. Tomara que ao você sair daqui, você fale assim: obrigado Deus bom. Você pode falar aí? Obrigado Deus bom. Mais uma vez: obrigado Deus bom. Deus é bom, gente. Fala com o seu irmão, ele está muito assim. Eu estou achando com vocês muito assim, meio. Vira para o seu irmão assim: Deus é bom. Deus é bom, viu, Marcão? Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Terminando, nosso tema: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repita comigo aí: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. São 7, mas eu parei só em 3. Primeiro, o profeta Jeremias trouxe a memória, e o que ele trouxe à memória dava esperança para ele, porque o que ele trazia à memória só dava desespero, só dava tristeza, só ficava batido. Eu gosto de usar ultimamente uma palavra. Toda vez que ele trazia aquelas tragédias, ele ficava gelado. Aí ele falou assim: não, vou trazer a memória que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus fiel, e por último, Deus é um Deus bom. Glória a Deus, amém? Nós vamos passar agora a cerimônia de ordenação, e eu quero fazer agora, chamar algumas autoridades que estão entre nós, uma comissão que foi nomeada pelo presbitério, para poder vir aqui à frente, para nós procedermos à cerimônia de ordenação. Quero convidar então o nosso irmão candidato João Paulo para se colocar ali. Quero convidar também, viu, Denise, você vem como esposa, fica ali para poder na hora também receber oração. Eu quero convidar o pastor Walder Lúcio para estar conosco aqui, o pastor Marcos André, nós iremos ficar tudo ali. Quero convidar também os presbíteros, presbítero João, presbítero Adilson, presbítero Eliton. Quero convidar também o presbítero Rui, que veio de Taiobeiras, que está conosco.
ao pastor Oswaldo da Silva, da Assembleia de Deus. Quero convidá-lo para estar conosco aqui à frente, para participar da cerimônia de ordenação. Aí me perdoe, eu coloquei aqui, eu confundi o presidente da Câmara, perdão, pastor. José Pereira, por gentileza, chega aqui abençoado de Deus. Quero convidar o presbítero Daniel, o pastor Hélio, para vir aqui, pastor Hélio, presbítero Gera. Vamos lembrando, os presbíteros estão conosco aqui, porque tem a comissão e depois nós chamamos presentes, são autoridades, presbíteros e pastores, para participarem da cerimônia de ordenação. Da comissão faz algumas perguntas para o candidato, e eu quero dirigir a você, candidato João Paulo, e fazer-lhes algumas perguntas. A primeira pergunta: você crê na Bíblia, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Você promete diante de Deus, da Trindade, destes homens aqui que são autoridades dentro da igreja presbiteriana e também ali da igreja Assembleia de Deus, você promete ser fiel à igreja presbiteriana do Brasil, nos seus símbolos de fé, que é a confissão de fé, o catecismo menor e catecismo maior? Você promete? Sim. Cumprir fielmente ao ministério como pastor da igreja presbiteriana do Brasil? Você promete? Sim. Você promete também, amado, diante de Deus e diante destes homens, diante da igreja e de muitos que assistem, você promete, declara que, como casado com sua esposa e os filhos que virão, você promete, juntamente com sua esposa, mas é você que é os seus filhos, no temor de Deus, e trazer na igreja, apresentá-lo, cumprindo tudo aquilo que exige a igreja presbiteriana do Brasil, inclusive batizá-los e serem recebidos como membros não comungantes. Promete? Sim. Isso. Os presbíteros e pastores, para que façam, pode ficar aqui no centro. Quero convidar o pastor Marcos André. Eu quero pedir você, Denise, que ajoelhe ao lado dele. Você vai ungí-lo. E eu quero convidar neste momento o nosso irmão pastor Hélio, para que faça essa oração, entregando esse irmão na presença do Senhor, a sua esposa, e que nessa noite seja aqui selada esse momento de consagração e de ordenação. Ó querido Deus e querido Pai, ó Deus soberano, ó Deus que escolhe os teus servos para servir o Senhor, ó meu Deus, nós louvamos o Senhor porque o Senhor escolheu este teu servo, ó Pai, para ser instrumento do Senhor no teu trabalho, ó Deus. Ó meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a vida de João Paulo. Ó meu Deus, que o Senhor possa, ó Pai, estar, ó Deus, cada dia moldando, ó Pai, a sua vida, o seu ministério, para que ele possa, Deus, ser útil, ó Pai, na tua seara. Ó meu Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando o teu servo, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o seu pastorado, ó Deus, que ele irá assumir, ó Deus, ali na Bahia, ó meu Deus, que o Senhor possa abençoá-lo ali, ó Deus. Ó meu Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor consagre o teu servo, ó Deus, ao teu ministério, que esteja abençoando, ó Pai, também a sua esposa Denise, ó Pai, que este casal, ó Deus, possa ser, ó Deus, usado pelo Senhor, que a sua esposa Denise, ó Deus, possa ser uma companheira, ó Deus, em todas as horas, nas horas das bonanças e nas horas de dificuldade, no ministério da Pai do teu servo. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Quero pedir, pode poder ficar em pé, aos pastores e presbíteros, para que dê a destra
dizendo seja bem-vindo em nome do Senhor. A mão de fraternidade, dando as boas-vindas ao nosso irmão, pastor João Paulo, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pode fazê-lo em nome de Jesus. Amém. A nossa Constituição diz que depois das declarações, as perguntas feitas pelo presidente ao candidato, e depois de receber a imposição de mãos de presbítero e pastores, o presidente então tem que fazer essa parte, que é declarar o candidato João Paulo como ordenado, consagrado e ordenado da Igreja Presbiteriana do Brasil. A partir de hoje você faz parte do rol de pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, e seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir, glória a Deus, aleluia. Os presbíteros e pastores podem sentar, que o presidente, pela comissão, nomeará um pastor para que possa fazer essa parênese, e eu quero dar a palavra ao pastor Marcos André para que possa fazê-lo. Vocês colocam mandamentos aos homens que vocês mesmos com o dedo não conseguem ouvir. Então, João Paulo, tenha integridade no ministério, porque a integridade será percebida rapidamente por aqueles que te veem e por aqueles que irão ouvir as suas palavras, por aqueles que serão ovelhas. Segundo lugar, tenha compaixão. Compaixão é o exercício no ministério que nós temos que ter para oxigenar a nossa alma. Sem compaixão nós vamos ser insensíveis, secos, nós vamos ser rudes, nós não vamos ter compaixão com nenhum problema que o outro passa. A gente não vai se colocar no lugar do outro. E o pastoreiro, nós somos chamados para isso. Você é chamado para ter compaixão. É isso que vai impulsionar o seu coração. É isso que vai te dar alegria no ministério. Sem isso, você vai se tornar insensível. Tenha também, João Paulo, responsabilidade com o rebanho. O rebanho que Deus lhe confiou, você tem que cuidar tanto da igreja institucionalizada, quanto do povo que estiver ao seu redor. Tenha responsabilidade com o rebanho, com a igreja institucionalizada, e tenha responsabilidade com aqueles que te servem. Cuide dessas pessoas, zele por essas pessoas, ame essas pessoas. Sabe por quê, João Paulo? Se você seguir alguns princípios, esses princípios básicos no seu ministério, e viver intencionalmente com isso, você já vai ter andado meio caminho. Você já vai estar no caminho melhor. Porque todos nós que estamos aqui, nós vivemos e tomamos 4 tipos de rumo na nossa vida. Em primeiro lugar, às vezes nós vivemos com uma vida de reação. Nós vivemos, caminhamos numa direção até que algo nos faça mudar de direção. Vivemos reagindo às situações da vida. Outros vivem uma vida de conformidade. Vivem de acordo com a visão da multidão. Vivem de acordo com a visão do que a sociedade tem da vida. E não mudam, uma vida de conformidade. Outros vivem com a visão de independência, uma vida de independência. Mas uma ilusão, porque uma ilusão de dependência e uma ilusão de autonomia, essas pessoas vão vivendo isoladas,
vão se formando seus grupinhos, ou melhor, tudo aquilo que elas vivem é ditado pela moda. Seja o que vestem, seja o que falam, sejam o que lutam. Mas eu quero dizer para você, alguns vivem uma vida de intencionalidade. Viva intencionalmente. E viver intencionalmente exige planejamento, exige coração, exige intencionalidade nas ações. Então, tenha intencionalidade nas ações, para viver com integridade, com compaixão, com responsabilidade com o rebanho do Senhor. Porque se você não para para ter uma vida de intencionalidade, tudo que você faz, ou melhor, os principais da vida vão ficar para depois. 85% de tudo que nós fazemos, qualquer pessoa pode fazer. 85% de que um pastor faz, qualquer outra pessoa pode fazer. Ir a uma igreja, fazer uma oração, ler a Bíblia, conversar com alguém. 80%. 10% de todos que vivemos, do que a gente sabe, algumas pessoas com maior treinamento podem fazer aquilo que nós fazemos. Talvez seja aconselhar alguém, direcionar alguém, ajudar alguém em uma situação difícil, resolver um problema, liderar uma reunião, pregar. Talvez outras pessoas desse 10% conseguem fazer o que nós fazemos com um pouco de treinamento. Agora existe 5% da nossa vida e da vida de cada um, que isso define todos os 95% restantes. E eu coloquei alguns pontos que determinam a vitalidade dos 95% de toda a sua vida. E vai determinar a vitalidade da sua vida como pastor, como homem e como gente. Eu anotei 5 coisas para que você coloque na sua alma, para que você tenha intencionalidade em viver, para que você cuide, viva com integridade, com compaixão e com responsabilidade, mas que serve por essas coisas que são essenciais. Em primeiro lugar, João Paulo, tenha um relacionamento saudável e amoroso, ou melhor, tenha um relacionamento vibrante e crescente com o Senhor Jesus e Salvador da sua vida. Tenha um relacionamento vibrante e crescente, que isso seja algo da sua lista primordial, essencial, que você acorde com o coração latejando, com o coração batendo, desejando isso. Um amor crescente, um relacionamento vibrante com o Senhor Jesus e Salvador. Segundo lugar, tenha um relacionamento saudável e amoroso com a sua esposa. Que você ame o Senhor Jesus acima de todas as coisas e depois que você ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Viva um relacionamento saudável com ela. Cuide dessa mulher que Deus te deu. Abençoe essa mulher. Durma, sabendo que Deus te deu um presente. Acorde e agradeça e valorize ela todos os dias. Faça esse relacionamento crescer cada dia mais. Terceiro lugar, tenha um ministério que agrade a Deus. Tenha um ministério que agrade a Deus. Não fuja da doutrina, não fuja das sagradas escrituras. Não negocie a sua fé, a fé em Cristo Jesus. Não negocie a fé por causa de lisonjas com o outro. Não negocie a fé e o ministério por qualquer coisa, ou melhor, por nada nessa vida. Tenha um ministério que agrade ao Senhor, porque é Ele que te chamou, é Ele que te consagrou para esse ministério, é Ele que te conduziu, e hoje nos deu essa oportunidade de você ser consagrado como pastor. Quarto lugar, tenha um corpo
fisicamente saudável de uma alma criativa. Cuide do seu corpo, faça exercícios. Às vezes nós achamos que o pastor ele não precisa descansar. Ele precisa de descanso. É comprovado que os profissionais ou pessoas que lidam com a ajuda a outras pessoas, elas têm um desgaste muito maior do que os outros profissionais, porque elas precisam se doar muito mais. E o pastor ele precisa cuidar da sua saúde física, ele precisa fazer um exercício, ele precisa sair daquela rotina de guloseimas, de comidas gordurosas, de almoço que enche o prato, come muito e esquece. Ele vai crescer para os lados. Ele precisa sim ter saúde física. Uma pesquisa diz que ao pregar uma mensagem de 40 minutos é como se um pastor trabalhasse 8 horas por dia. Tamanha é a exaustão, tamanha é o raciocínio, tamanha é a coordenação e a energia que ele tem que desprender para pregar uma mensagem assim. Por isso, João Paulo, você tem que cuidar da sua saúde física, para que você acabe os cultos, não fique sonolento ou morto, cansado, porque na hora que você acaba de pregar, o cansaço bate ao corpo. E se você está fisicamente preparado, você vai conseguir conduzir o rebanho do Senhor e manter uma saúde para durar muito tempo nessa terra. Mas tem uma alma criativa. Cuide da sua alma. Cuide da sua alma, cuide daquilo que a sua alma precisa. Cuide dos tempos de descanso que a sua alma também precisa. Cuide daquilo que alegra e que descansa a sua alma. Algo que descansa a minha alma é água. Eu estar próximo de água descansa a minha alma. Então, às vezes, eu preciso ir num lugar que tem água. Eu preciso ir tomar um banho no rio. Eu preciso tomar um banho de piscina. Eu preciso ver peixe. Eu preciso ver água. E isso descansa a minha alma. Tranquiliza a minha alma. Você precisa saber disso. O que deixa a sua alma alegre? O que traz de volta a criatividade à sua alma? Em quinto lugar, reserve tempo para desfrutar a vida com a sua família e com os seus amigos. O que você é, João Paulo? É tudo que você passou das influências das pessoas que estiveram ao seu lado, principalmente da sua família e dos seus amigos. Então, não esqueça que Deus te chama para um ministério, mas que você deixa pessoas em localidades que você talvez não poderá ter um contato físico tão assíduo, mas que poderá continuar programando tempo para desfrutar com essas pessoas. Talvez pelo telefone, talvez pelos meios de comunicação que nós temos, que são vários. Você pode desfrutar de tempo com os seus amigos, com a sua família. Não se esqueça. Sabe por quê, João Paulo? John Maxwell, um grande líder, influente hoje, ele diz assim, que precisamos de pastores que usem a influência no momento correto e pela razão correta. Nós precisamos de pastores que liderem a vida pessoal de forma bem sucedida antes de liderar os outros. Nós precisamos de pastores que acrescentem valor às pessoas e à organização que eles lideram. Nós precisamos de pastores que trabalhem para o benefício dos outros, não para o ganho pessoal. Nós precisamos de pastores que tratem de si com a mente e dos outros com o coração. Nós precisamos de pastores que conheçam o caminho e percorram e mostrem os outros. Precisamos de pastores que nos inspirem e que nos motivem em vez de nos intimidar e de nos manipular. Por isso, eu quero deixar um presente para você. Você faz diferença. É o título desse livro, do John Maxwell. Você é um homem que faz diferença. Denise é uma mulher que foi chamada e que faz diferença. Vocês foram chamados e fizeram diferença já. Vocês são chamados para ir
para Itabuna, são pessoas que fazem diferença e vão fazer diferença. Mas coloque isso no coração, onde vocês estiverem, vocês farão diferença. Sabe por quê? Porque Deus os chamou. Porque em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, é um versículo que eu tenho no meu coração, eu quero que você coloque no seu coração. É um versículo que Paulo fala a Timóteo. Ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Deus, que te fortaleceu nas horas de angústia, com as lutas, com os problemas da vida. Diz assim: Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Foi esse o Senhor Jesus que te considerou fiel e te fortaleceu, João Paulo. Por isso, Ele te designou para o ministério. Por isso, coloque no seu coração que onde você for, com a sua esposa Denise, vocês farão a diferença. Porque o Senhor Jesus o chamou para o ministério. E agora, nós deixamos essa palavra no seu coração, para que a sua alma, para que o seu pastorado seja marcado pela integridade, pela compaixão e pela responsabilidade com o rebanho do Senhor. Amém? Nós queremos agora passar a palavra para o presidente. Estamos chegando no final. Quero fazer alguns agradecimentos. Está presente lá, presidente? Você deixa lugar para essa noite de culto de adoração a Deus. Depois nós vamos orar por ele e também para os vereadores e pelo prefeito aqui de Jaíba. Mas queremos agradecer algumas pessoas que vieram distantes. O nosso irmão Rui, que veio de Itaiobeiras com Selma, sua esposa Sarinha. Veio também a Adil, lá de Porteirinha, o pastor Marcos André. Quero agradecer o presbítero Joel, que também, assim por de bom grado, está aqui conosco para poder louvar a Deus. Nosso irmão ali, Rosélias, Felipe, Dani e Ronaldinho, que sempre está de coração aberto para ajudar. Quando a gente vai para os eventos, eu filmo, para que ele faça documentário, guarde. E enfim, nós queremos agradecer a comissão que veio, o pastor Alder Lúcio, o irmão Hélio, o pastor Hélio. Enfim, eu quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite. Eu falei no início que esta noite é uma noite histórica, que marca a história da Igreja Presbiteriana de Jaíba, mas que marca a história minha e sua, porque nós estivemos aqui neste culto de adoração e louvor a Deus. Muito obrigado, pastor da Assembleia de Deus, por a família de João Paulo, a mãe de João Paulo, a irmã, cunhados. Boa noite, irmãos. Amém. Segunda vez é sempre mais forte, né? Eu quero dar uma palavra rápida de agradecimento a todos, porque é algo que eu tenho bem conceituado de mim, é que ninguém é nada sozinho. E as nossas lutas e vitórias não são travadas e conquistadas sozinhos. Por isso, eu quero agradecer a todos, mas quero também deixar uma palavra para o seu coração, diante de todas que nós refletimos nessa noite, para que você nunca, jamais menospreze o poder da palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos de Deus para as pessoas, muitas vezes nós evangelizamos, muitas vezes nós convidamos as pessoas para que elas estejam conosco no culto. Nem sempre esses convites, ao nosso ver, segundo o nosso coração, são bem-sucedidos. Mas eu creio no que a Bíblia diz, que a palavra de Deus não volta vazia. E muitos de nós, e eu sou prova disso. Por quê? Porque eu me lembro quando ainda criança, na cidade de Itaiobeiras, morava na mesma rua de uma igreja presbiteriana,
naquela igreja passaram algumas pessoas, algumas pelas quais me lembro o nome, Marilda, não sei se o presbítero lembra, Marildes, acho que está em Janaú, em Rio Pardo hoje, né? Está em Telveiras? Talvez ela não lembra de mim. O certo é que ela não lembra. Mas eu lembro quando criança eu ia aos trabalhos de evangelismos, as EBFs que aquela pequena igreja fazia, e como a maioria de todas as crianças, eu ia mesmo, era para comer pipoca e beber refrigerante. Mas enquanto eu estava comendo aquela pipoca e tomando aquele refrigerante, eu tenho até hoje guardados na minha mente, no meu coração, as histórias bíblicas que aquelas pessoas contavam naquela igreja. Para elas, talvez, muitos daqueles trabalhos ou daquelas crianças que foram ali, talvez, foi um resultado infrutífero. Eu me lembro, em meados de outubro de 99, e eu quero aqui homenagear algumas pessoas. Eu fui convidado já, 19 anos de idade, 18, 99, 18, parece. Não, 17 anos. Eu fui convidado pela irmã Selma para estar na igreja presbiteriana e eu fico maravilhado como Deus faz as coisas. Porque no dia 31 de outubro de 99, eu respondi aquele convite e fui na igreja presbiteriana, naquela rua, já tinha ido outras vezes, como eu comentei, mas aquela vez foi especial. Por quê? Porque foi naquele momento que Deus, de forma particular e pessoal, tocou meu coração. Foi numa escola dominical. Eu me lembro que eu cheguei às 9h30. E quando eu chego ali, que eu entro, havia um pastor lançando um CD, como ele mesmo fala, como é que fala? CD meio breguinha. Era pastor Gênero. E eu estava lá cantando, era um barquinho pequenino, primeira vez que eu fui lá. E eu me lembro, irmãos, que no término daquele momento, o pastor Eugênio pediu que todas as pessoas se colocassem de pé, dessem as mãos, e ali ele sugeriu que nós cantássemos uma canção maravilhosa, diz: uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E ali, de mãos dadas com aquelas pessoas, eu senti o amor de Deus inundar meu coração. E foi onde eu tomei a decisão de caminhar com Cristo. Por isso eu quero dar honra a quem tem honra. Quero honrar a irmã Selma, sua família, o presbítero Rui. Quero honrar o pastor Eugênio, que tem nos acompanhado desde então, todas as pessoas que estiveram conosco, e que aquelas palavras que foram ditas anos atrás, na vida de muita gente aqui, essa pequena semente que foi lançada em 99, hoje está se tornando essa grande árvore aqui na Jaíba, e por isso eu glorifico a Deus. Eu quero convidar aqui o presbítero Rui, já que Selma está emocionada, ele quer dar algumas palavrinhas. Vocês foram instrumentos de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Algo que eu fiquei sabendo, quero compartilhar com a igreja, pela glória do Senhor que me deu próprio. Eu sou o primeiro pastor da cidade de Taiobeiras, da cidade de Taiobeiras. Sem tomar muito tempo de vocês, mas é um momento tão importante para nós. E quando o apóstolo Paulo fala alegrai-vos no Senhor, outra vez nos diz alegrai, eu quero dizer para os irmãos, para todas as pessoas que estão aqui presenciando esse momento, eu
tenho duas alegrias hoje. Primeiro é conhecer a cidade de Jaíba, né? Desde menino que eu ouço falar Jaíba, e um município tão importante aqui do norte de Minas, que está aí como um dos melhores municípios da região, que eu não conheci, eu tive o privilégio de conhecer hoje. Vocês estão de parabéns por essa cidade maravilhosa. E a outra é presenciar esse momento alegre da sua ordenação. E já tenho 51 anos de igreja presbiteriana, e até hoje eu não ouvi ainda dizer que tem um pastor presbiteriano da cidade de Itaiobeiras. Então eu creio que você é o primeiro mesmo, viu? E esse foi um dos motivos que, quando recebemos a ligação sua, a Selma falou: não, nós vamos lá, porque fui eu que convidei o João para ir à igreja, a pedido da mãe dele. A mãe dele disse assim: convide o João para ir à igreja. Olha ele lá. E eu não sei se a Selma falou assim: e a senhora? Não, mas o Daniel está bem lá, o Daniel está bem, leva o João também, né? Então foi nesses termos que o João nos deu tanta alegria. Logo eles foram para Montes Claros, depois João voltou a Itaiobeiras e disse assim: olha, você é pastor. E graças a Deus, glória ao nome de Jesus por essa oportunidade, tá? E a Selma tem uma felicidade muito grande de estar aqui. E a Sarinha também, né, Sarinha? Quer dar um abraço para o pastor João? Agora é o pastor João Paulo, viu? Fica já o convite aqui para o João ir a Itaiobeiras agora como pastor. Nós estamos iniciando a segunda igreja presbiteriana de Itaiobeiras, vai ser inaugurada agora dia 5. Eu tenho a honra de estar assumindo essa igreja. Marilson está indo embora agora em dezembro, dia 2 de dezembro, então dia 3 de dezembro eu estarei assumindo a igreja, vista a organização da segunda igreja presbiteriana de Itaiobeiras. Dia 5, próximo sábado, tá? Deus abençoe. Eu quero também, obrigado, Deus abençoe. Além de honrar minha família, eu quero dar um abraço para o seu Eugênio. Também tem sido um pai soro para a nossa vida. Deus abençoe a nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. De presente para algumas pessoas. Tem também aqui um livretinho. Nós compramos na igreja, o pessoal lançou o CD lá. Aí eu gostaria que o pastor Marcos André contar com família, né? E eu gostaria que todos ficassem em pé. Nós iremos fazer oração agora. Iremos entregar esta casa aqui, os vereadores, o prefeito da cidade, de Deus, essa cidade de Jaíba, para a do Senhor. Logo após, tem alguma coisa lá dentro? Alguma atrás? Vamos orar, pessoal? Pai, estamos chegando no final desses momentos de culto, de adoração ao teu nome. Eu quero agora, Senhor, apresentar perante o Senhor os vereadores, o prefeito dessa cidade. Este local aqui, local de decisões, de fazer leis, de tomar decisões que vão, na verdade, mudar a direção da cidade de Jaíba. Eu quero pedir agora uma bênção especial para o presidente dessa casa. Eu quero pedir uma bênção para a sua família. Quero pedir uma bênção por cada vereador dessa cidade, Senhor. Meu Deus, coloca a tua mão de poder sobre as autoridades da cidade de Jaíba, ao prefeito dessa cidade, Senhor, ao delegado de polícia, aos militares, enfim, todas as autoridades instituídas nessa cidade, e inclusive as autoridades também espirituais, os pastores, anjos que pastoreiam aqui as suas igrejas. Nós entregamos nessa noite, em nome de Jesus, essa cidade. Meu Deus, mude a história dessa cidade. Que nessa cidade os moradores possam declarar:
que a cidade de Jaíba pertence ao Deus dos céus. Em nome de Jesus nós entregamos ao Senhor. E Deus, que o Senhor use esses homens, o prefeito da cidade, para estar dignificando, glorificando o nome do Senhor. Meu Deus, que a história dessa cidade possa ser mudada pelo Senhor. Porque feliz é a nação, feliz é a cidade que tem Jesus como o Senhor. E agora, igreja, comprada pelo sangue do Cordeiro, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja da Jaíba e a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Amém.